Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Aqui estamos nós mais uma vez reunidos para o nosso estudo de desenvolvimento mediúnico do grupo mediúnico da Casa de Oração Irmão Francisco de Assis, que fica em São Francisco do Conde, Bahia. Aqui presentes os nossos irmãos, Doralice aqui participando do nosso estudo, Francis, Leide e Tânia de Cássia, Joselita, Marlene e Valdenice, aguardando a chegada dos nossos outros irmãos que, porventura, possam participar. E a gente está aqui para estudar o livro Mediunidade de Edgar Armond, capítulo Outras Regras, que no PDF é 34, eu acho que no livro é 35. Quem tem o livro aí me confirma. Dora, dê um legal aí para eu ver se é isso mesmo. É 35 no livro? Isso. Pronto. Joca também ajudou aí, né, Joca? Beleza. Então, vamos fazer nossa prece de abertura, agradecendo a espiritualidade por mais esse estudo, por mais essa oportunidade de estarmos reunidos, né? E agradecer, depois de um mês, passou rápido, né? Setembro já está voando, e a gente quer agradecer por mais essa oportunidade de aprender um pouco mais sobre a doutrina, entender o nosso trabalho prático, através da obra de Edgar Armond, né? Pensar como é que a espiritualidade pode atuar em nossas vidas. Lembrando que nós estamos já perto do fim dessa obra, precisamos pensar no próximo livro que a gente vai estudar, talvez ainda a partir de 2025, ainda a partir deste ano, mas, sobretudo, a partir de 2026, para que a gente possa seguir nos nossos trabalhos. Eu peço à espiritualidade, envolva todos os trabalhadores, não só aqueles do nosso grupo, mas também os outros trabalhadores da casa. Estamos nos aproximando do nosso simpósio, pedir à espiritualidade que proteja, que abençoe, que ilumine a cada um desses trabalhadores, para que a nossa atividade saia dentro das perspectivas e do planejamento da espiritualidade. Pedir àqueles que estão afastados, que possam ser envolvidos nas energias da saúde, do revigoramento, protegidos de todos os miasmas que a espiritualidade menos esclarecida possa emanar. Pedir também por aqueles que, por alguma razão, não possam participar hoje do nosso estudo, que possam também ser envolvidos, e, sobretudo, a nós, trabalhadores, que possamos ter o discernimento aqui importante, né, para a nossa atividade, e esclarecendo e conduzindo nos nossos dia a dia. Então, iniciamos esse trabalho com a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe, Senhor, cair em novas tentações, livrando-nos, Pai, de todo e qualquer mal. Somente a Ti pertence, Senhor, todo o poder, toda a honra, toda a glória, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Então, vamos lá. Todo mundo acompanhando aí, né? Quem tem os livros, as meninas têm, Marlene tem, Dora tem, Joca tem, Nice tem o PDF, né? Então, vamos lá. Vocês me sinalizem aí para que a gente possa estar, né? Eu não sei ainda mexer para cima e para baixo nessa setinha daqui. Aí eu tenho que sair daqui da tela do Meet para ir para a tela do PDF, tá bom? Mas vocês aí, qualquer coisa, qualquer intervenção, vocês me falam, me chamem, interrompam, porque eu não vou ver vocês agora. Agora não estou vendo vocês mais. Eu só estou vendo a tela do PDF. Então, como eu disse, a obra é Mediunidade de Edgar Armond, e a gente vai falar agora sobre outras regras. E aí começa o capítulo assim:
além dos esclarecimentos que já fornecemos a respeito da prática dos trabalhos de desenvolvimento mediúnico, acrescentamos agora as seguintes regras de caráter geral, que não sofrem modificação, seja qual for o sistema empregado no trabalho. Então, até aqui, né, a gente viu várias recomendações, várias propostas, né, várias orientações que Edgar Armand, através dessa obra, nos passou sobre a presença da espiritualidade, sobre a presença do médium, o trabalho do médium, do dialogador, né? Como é que a gente deve se portar, como é que as reuniões acontecem, né? E agora a gente vai ver outras regras, que, como Edgar Armand diz aqui, são regras de caráter geral e que não sofrem modificação. Então, desenvolvimento de intercâmbio, essas regras vão estar presentes. E a primeira que ele fala é devoção e não curiosidade. Eu achei muito interessante quando ele colocou esse tópico primeiro, porque alguém está chegando, que eu recebi aqui uma buzininha, é Sônia. Quando a gente lembra, né, do espiritismo, a gente sempre fala dessa expressão, curiosidade, né? Que a gente não deve procurar a doutrina, né? Piorou o fenômeno do intercâmbio, da comunicação, por curiosidade. Então, ele diz assim, devemos ser devotos, né? Devemos ter devoção e não sermos curiosos, não termos curiosidade. Ninguém deve comparecer a uma sessão como quem vai a um espetáculo recreativo, mas preparar previamente seu coração e sua mente, limpando-os de impurezas e preocupações mundanas, pois que é coisa que inspira respeito e reverência o contato a fazer com forças e entidades dos planos espirituais. Salvo as de fundo científico, em que o coração cede lugar ao intelecto, as sessões são verdadeiros atos de prece, de recolhimento e de elevação de espírito. Quem assim não procede, voluntariamente, não tem esse acento aí, viu? Na obra está errado, se priva dos altos benefícios que ali poderia recolher, como também concorre para que o mesmo talvez suceda aos demais assistentes. Então, repetindo esse último parágrafo, quem assim não procede, voluntariamente se priva dos altos benefícios que ali poderia recolher, como também concorre para que o mesmo talvez suceda aos demais assistentes. Olha só a situação. Então, a gente vai trabalhar na mediúnica. Então, a gente não vai trabalhar na mediúnica por curiosidade. Eu quero ver como é que funciona, quem é que dá a comunicação, quem é que escreve, como é esse negócio, tal, que espírito que vem, fulano, em Beltrano e tal, e não sei o quê. Não. A gente vai, então a intenção não é, como ele diz aqui, ver um espetáculo, né? A gente deve estar com a nossa mente, nosso coração preparado. A gente não vai para uma mediúnica com a cabeça pensando coisas mundanas, então preocupado com a cozinha, preocupado com a casa, preocupado com os filhos, com os pais, com o cachorro, com o gato, com o periquito, com o papagaio. A gente não vai para a mediúnica preocupado com as contas para pagar. A gente não vai para a mediúnica pensando em sexo ou pensando na festa que a gente tem que ir. Não. A mediúnica é a atividade que a gente tem que estar de coração e de mente abertas, preparados previamente. Então, é uma atividade que inspira, como ele diz aí, respeito e reverência, né? Por quê? Porque a gente vai estar em contato, né? A gente vai fazer comunicação com as forças e entidades dos planos espirituais. E a gente sabe que esse contato ele vai acontecer com entidades mais elevadas
que estarão presentes na atividade para nos orientar, para dar alguma mensagem de esclarecimento ou de fortalecimento da equipe, né? Ou de uma mensagem de acalento, de acalanto, né? De conforto para uma situação social, local, que seja, né? Mas a gente também pode dar comunicação, né? Pode atender também, normalmente é o que a gente mais faz, as entidades menos esclarecidas. E essas entidades, elas provavelmente poderão se apropriar dessas nossas preocupações para lançar sob nossos olhares, né, vamos dizer assim, as situações vexatórias. Exemplo, eu tenho a mediúnica, nós temos a nossa mediúnica domingo, e aí no sábado, Ivandro vai para uma festa, e aí na festa, Ivandro enche a cara, toma todas, mistura tudo que ele pode, que não pode, e aí quando chega lá na mediúnica, e chega aquele irmão, né, alcoolizado, que ainda está ligado a essas energias, e aí quando o Ivandro vai dialogar com ele, meu irmão, por que você ainda pensa tanto em bebida? Você não precisa mais disso e tal. Aí o irmão, na lata larga. Quem é você para me falar isso? Você não estava ontem enchendo a cara em tal lugar? Olha aí como é que fica, né, a nossa reputação. Então quer dizer que eu não posso mais ir numa festa? Eu não posso mais celebrar com os meus amigos, com minha família? Tem um aniversário, eu não posso mais botar uma cerveja? Não, gente. Pelo amor de Deus. Tem muito espírita, inclusive, que diz isso. Que espírita não tem que beber, que espírita não tem que comer carne, que isso, que aquilo. Gente, espiritismo, um dos postulados do espiritismo é livre-arbítrio. Então, não existe dogma no espiritismo. A gente faz o que é da nossa consciência, mas sabemos que a gente vai responder pelos nossos atos. Então, a gente já aprendeu ao longo dos anos, ao longo dos tempos, que não é aconselhável, né, num período anterior à mediúnica, e aí a gente estabelece, não tem vamos dizer assim, uma obra que determine esse tempo de uma maneira explícita, mas a gente estabelece que um dia, 24 horas, 2 dias, 48 horas, seja um período mais ou menos ideal para a gente estar se preparando. E a gente já discutiu algumas questões também nesse sentido, e eu sempre gosto de voltar nesse ponto, nesse exemplo, que eu acho que é um exemplo muito forte, de uma atividade mediúnica que só tinha homens como médiums, e que era uma reunião que atendia a espíritos abortados. Vocês se lembram que eu já comentei isso com vocês. E que esses médiums, homens, eles tinham as dores de mulheres como se estivessem abortando. E muitas vezes essas dores aconteciam 8 dias antes das atividades. Então, não existe assim uma regra estabelecida de com 24 horas, com 48 horas, com uma semana, como eu estou dando nesse exemplo aqui das influenciações. Até porque cada médium é um médium. Eu posso perceber a presença da espiritualidade de uma forma, Francis de outra, Nice de outra, Dora de outra. Isso depende de quê? Depende da nossa mediunidade, depende do nosso papel na mediúnica. Se eu sou dialogador, a proximidade daquele espírito comigo vai ser diferente do que se eu for um médium de comunicação. É por isso que a gente fala que o médium, quando falta, precisa ter o cuidado de avisar previamente, para que aquele irmão, aquela entidade não seja direcionada para ele, e ele não fique sem dar esse suporte, já que ele não vai estar fisicamente presente. Então, todas essas questões, elas precisam ser pensadas por nós. A gente não pode ser leviano, a gente não pode ser desrespeitoso. Por quê? Porque é um momento de extrema reverência para o processo de intercâmbio entre o plano físico e o plano espiritual. E aí, nesse segundo parágrafo desse tópico, ele destaca um tipo de reunião mediúnica, que é a reunião de fundo científico. Então, existem mediúnicas, olha que interessante, que ocorrem
apenas para estudo. Estudo como, Ivandro? Para entender cientificamente aquele processo, né? Para, de repente, dar uma valorização científica maior para determinada questão da doutrina, para analisar alguns pontos de algumas obras que talvez estejam já, que sejam talvez já consideradas desatualizadas e que precisem, portanto, de uma modificação, ou outras questões mais questões puramente científicas, né? E aí ele diz que nessas reuniões científicas de estudo mais aprofundado, ali o coração, porque quando a gente vai para a mediúnica, a gente vai de coração, ele vai dar espaço a quê? Ao intelecto. Ele vai dar espaço à racionalidade, da gente estar analisando aqueles pontos ali com um olhar mais crítico, mas não crítico do ponto de vista negativo, de ser crítico. Crítico do ponto de vista de análise e interpretação científica, né? Olha que coisa interessante. Então, ele diz que as sessões são atos de prece, de recolhimento e de elevação de espírito. Se a gente proceder assim, né, de forma contrária à maneira que a gente tem que se portar para a reunião mediúnica, é escolha nossa deixar de receber os benefícios que a gente pode receber da reunião. E mais, a gente se privando por comportamentos inadequados, a gente ainda pode estar prejudicando os outros. Porque a gente estudou já e viu que a reunião mediúnica ela é uma rede, né, uma teia, está todo mundo ali conectado. Então, se tem um ali que está com energia não muito boa, existe o risco dessa energia não muito boa dessa pessoa contaminar os demais. Então, olha aí como esse primeiro tópico é importante. E aí eu queria ainda salientar outra coisa aí desse ponto, que é o fato da recomendação da própria Federação Espírita de que as reuniões mediúnicas devam ser fechadas. Quando a FEB diz isso, a FEB está nos dizendo que vamos evitar a curiosidade. Então, vamos buscar o espiritismo pela questão moral, pela questão intelectual, né, pela questão religiosa, que seja, mas não pela curiosidade. Ah, eu vou ali naquele centro de Salvador, que eu sei, por sinal, até que perto de casa, que tem mediúnica aberta. Porque eu quero ver se lá eu consigo falar com a minha avó. Então, eu quero ver se lá eu consigo uma comunicação de Ayrton Senna. Aí eu vou, mãe, bora lá no centro, lá daquele bairro ali, perto aqui de casa. Que centro, menino? Aquele centro que tem mediúnica aberta. Vai que Agnaldo Timóteo dá uma comunicação lá e canta uma música para você, que você é fã de Agnaldo Timóteo. Então, a gente vai para a mediúnica curioso, porque quer ver uma comunicação de uma pessoa famosa, ou vai para a mediúnica naquele sentimento forte de ter a presença de um ente querido, de um familiar, né, na comunicação. E a gente sabe que a coisa não é daqui para lá, é de lá para cá. Não, a ordem da comunicação, a necessidade da comunicação, o momento da comunicação, quem decide não somos nós. Nós que eu falo, visitantes, nem nós que eu falo, trabalhadores da mediúnica. Não somos nós que decidimos isso. A gente pode colocar o nome de 1.000 pessoas para dar comunicação na reunião mediúnica, mas não dá comunicação para nenhum deles. Nenhuma pessoa ligada àqueles nomes. E vem outras pessoas que a gente não faz nem ideia de quem sejam, né? Aí vem... Alguém quer fazer algum comentário sobre esse primeiro tópico? Já voltei aqui para a nossa tela do Google. Google Meet. Alguém quer fazer algum comentário sobre esse primeiro ponto? Acrescentar alguma coisa? Falar de alguma experiência nossa que tem a ver com isso, com curiosidade, com
com devoção, essa coisa. Falemos. Nada a declarar. Misericórdia. Então, vamos lá. Segundo ponto. Deixa eu baixar aqui e voltar para o Google Meet. Pronto. Esse é maiorzinho. Concentração e silêncio. Então, ele está colocando aqui que uma das regras é a gente estar por devoção e não por curiosidade. E a outra regra é a gente estar na mediúnica concentrado e em silêncio. Então, o texto diz assim: a concentração dos pensamentos e das mentes nos objetivos e o silêncio que deve ser mantido durante os trabalhos permitem que o recinto e todos os que nele se encontram se isolem do mundo exterior, das preocupações e dos sofrimentos da vida material. Vivam por momentos numa atmosfera de paz, de harmonia e de reconforto, e comunguem durante esse tempo de alma e pensamento com as coisas elevadas e edificantes dos planos do espírito. Eu acho que todos nós temos essa característica, eu vou me ousar dizer assim. Porque eu tenho observado essas últimas mediúnicas que a gente tem feito no salão doutrinário, por causa do cheiro do mofo da sala mediúnica, a gente poderia estar ali do lado de fora e perder a concentração, né? Porque é um ambiente mais claro, tem aquela coisa lá do fundo da cortina que vai para a cozinha e tal, é uma área mais ampla, mas eu acho que não. Eu acho que quando a gente começa aquele trabalho, a gente está tão compenetrado naquilo que realmente a gente se isola. A gente não ouve zoada na rua, a gente não ouve música tocando do lado de fora, ninguém conversando. Eu estou falando por vocês, mas eu acho que é isso. Eu acho que a gente não fica prestando atenção no que está acontecendo do lado de fora. Nem tão pouco preocupado com as coisas de casa. Talvez, aí eu vou dizer assim, né? Talvez quando a gente começa um momento de relatos, aí sim a gente começa aquela preocupação com a hora, né? Com o horário de ir embora, do transporte, aí começa talvez um outro assunto que não tem nada a ver com a reunião, aí às vezes a gente precisa voltar, retomar. Aí sim, talvez a gente se desconcentre um pouco. E eu estou falando isso para a gente vigiar, né? Vigiar no sentido do objetivo daquele trabalho. Mas é um momento assim de paz, realmente, é um momento de harmonia, né? É um momento em que todos nós estamos ali concentrados para aquela atividade e que realmente ela acontece e a gente está ali, ligado àquilo ali, e às vezes a gente está assim, eu estou conversando, por exemplo, com Sônia, e Nice está conversando com Marlene. E nesse momento que eu estou conversando com Sônia, com aquele irmão que está ali presente, e Nice está conversando com o irmão que está presente em Marlene, eu me desconecto daquela conversa com Marlene. Tanto que eu não sei nem o que é que foi dito ali. E aí eu fico, no final, assim, né? Quando eu estou relatando e fazendo isso, aí eu peço que vocês ajudem, assim, porque eu não peguei nada ali daquela conversa, porque tem horas que a gente não consegue prestar atenção em tudo, de tão concentrado que a gente está naquele canto, naquela atividade, naquela ação que a gente está desenvolvendo ali, naquele diálogo com aquele irmão, né? E aí ele vai e segue dizendo assim: a concentração é o ato mental mediante o qual projetamos e mantemos nossos pensamentos sobre dado assunto ou objeto. Como isso requer um determinado esforço
maior ou menor, segundo a capacidade de concentração individual, não se pode exigir que a concentração seja mantida por tempo longo. Ó, esse período, portanto, deve ser exigido alternativamente para a formação da corrente, como já vimos atrás, ou seu restabelecimento em caso de rompimento, para a projeção, em dado sentido, de um conjunto mais poderoso de vibrações, ou, finalmente, para o encerramento dos trabalhos. Então, veja, a gente não vai conseguir ficar concentrado o tempo todo. Então, o que é que ele está dizendo aqui? Que a gente divide a atividade em 3 momentos. Então, aquele momento inicial, que a gente faz a concentração da prece, né? Que a gente inicia aquela corrente, que a gente faz o chamamento da espiritualidade, que a gente pede por quem não está presente, que a gente pede por aqueles que estão, e aí a gente dá início ao trabalho. Aí fecha essa concentração. E aí começa a concentração de quê? Da projeção, né? Das vibrações. Então, vem aquelas comunicações que são mais tranquilas, que são mais serenas. Normalmente, essas comunicações, quando elas acontecem, todo mundo já está atento, a gente está prestando atenção. Então, é como se a espiritualidade desse essas comunicações para que realmente a gente pudesse ouvir. Então, é muito difícil a gente ter uma comunicação de um benfeitor, por exemplo, no início. E aí, por quê? Porque no início a gente está dando socorro, vamos dizer assim, né? E no final tem aquele momento de encerramento, então, aquela prece que a gente fecha os trabalhos, encerra. Então, para cada momento desse, ele diz aqui que existe uma concentração. Não dá para a gente ficar o tempo todo. E aí, se a gente for levar isso para o próprio diálogo, tem horas que a gente também não tem mais o que dizer. O irmão está muito reticente, ele não quer mudar, ele não abre espaço para aceitar Jesus, vamos dizer assim. Então a gente tem que mandar ele embora. A gente tem que, ó, irmão, então você vai ser conduzido e tal. Por quê? Porque naquele momento já esgotou, né? Vamos dizer assim, essa projeção, essa vibração, ela já se esgotou. Não tem mais como a gente chegar naquele irmão. Então, vamos encerrar aqui esse momento de concentração, tanto do médium quanto do dialogador, para poder, ó, dar oportunidade de outra comunicação. Então, aí sai, depois o médium vai e dá outra comunicação. E aí vem, então, outra sintonia, né? Vem outra projeção. Aí ele diz ali no final, durante o tempo restante, devem os presentes se manterem em estado de recolhimento íntimo, com atenção, sem esforço, voltado para o trabalho que está sendo realizado. Então, se eu estou ali, eu dei uma comunicação, e aí eu vou fazer o quê? Antônio, chegando aqui, deixa eu consentir a entrada dele. E aí eu estou ali dando a comunicação. Pronto. Aí Nice me doutrinou. Beleza, acabou. Encerrou, foi embora. Aí eu venho, outra comunicação. Aí Francis me doutrinou. Beleza. Aí eu venho, outra comunicação. Aí nessa terceira comunicação, Antônio me doutrinou. Pronto. Aí encerrou, né? Que a gente estabeleceu 3 comunicações, às vezes 4, depende muito do tipo de comunicação. Mas digamos que encerramos na terceira. E aí eu estou ali, enquanto médium, né? Olha, Ivandro, encerradas as comunicações. Pronto. Então eu estou ali concentrado, né? Estou, ó, como atento, mas estou em recolhimento íntimo, estou em oração, né? Para quê? Para que aquele trabalho que está acontecendo ainda, que ele continue na sintonia, que ele continue da melhor maneira possível, porque ainda tem um irmão ali se comunicando, da Sônia está dando comunicação, Marlene está dando comunicação. Então, eu já terminei as minhas. Então, eu estou ali em oração, né, em sintonia, para que os meus
companheiros de trabalho possam também realizar a atividade deles. Então, eu não vou ficar ali, por exemplo, é isso que ele fala aqui de concentração e silêncio, porque eu terminei a minha parte, aí eu vou ficar conversando, por exemplo, com Nice. Olha, Nice, a comunicação foi assim, assim, assim. O que é que você achou e tal, enquanto está tendo outra... Não. Então, não existe isso. E a gente não faz isso, mas eu estou falando assim, porque não tem, é uma energia só, é uma concentração só, é um trabalho único. Então, está todo mundo ali ligado. Tanto que, no nosso caso, as pessoas que podem estar fazendo o diálogo são as mesmas pessoas que estão fazendo o encaminhamento energético, né? Que estão dando um suporte energético. Então, às vezes pode acontecer de Joca estar doutrinando o irmão e Francis está só na imposição de mãos. Eu digo só, perdão, espiritualidade não é só. Francis está na imposição de mãos, emanando passes, emanando energia através da espiritualidade. E nós já tivemos vários irmãos, inclusive, que falam sobre como é essa energia, as cores que eles visualizam e tantas outras sensações que eles já colocaram para nós. Então, quando ele fala de concentração e silêncio, é algo que a gente, né, preza muito nos nossos trabalhos e que a gente vem realizando de maneira, diria assim eu, bem dentro dessa ideia que a obra de Edgar Armand sinaliza. Algo a declarar, pessoal, sobre esse segundo ponto, de regra geral? Eu acho que... Boa noite, né? As pessoas que chegaram depois. Boa noite a todos e todas. Eu acho que, em linhas gerais, o nosso grupo, né? O nosso grupo, ele já alcançou um entrosamento, por assim dizer, né? Energético, um entrosamento de pensamentos, de comunhão ali de sentimentos que concorrem para que as atividades ocorram da melhor maneira possível, independente da gente estar na sala mediúnica ou no salão, né? Isso se reflete. E digo isso com muita propriedade, porque eu mesma sou uma pessoa que tenho muita dificuldade de concentração. A concentração, para mim, dentro desse trabalho de mediunidade, é a coisa mais difícil de manter. O meu pensamento, ele foge com muita facilidade. A minha concentração, ela foge com muita facilidade. Então, eu preciso realmente estar imbuída de uma grande responsabilidade, de um grande sentimento de afeto ali naquele momento, aquele trabalho, para que essa dificuldade que eu tenho, né, não venha interferir no meu desempenho ali naquele momento, junto aos irmãos, né, que a gente socorre. Mas eu penso que esse entrosamento, essa devoção, né, que todos demonstram, ela concorre, né, para que o desempenho de cada médium, que cada pessoa participa ali da mediúnica, seja um bom desempenho, né, dentro do possível, das nossas limitações, mas eu acho que é muito importante a gente manter esse afeto que nos liga, esse respeito que nos liga, e essa energia, essa vontade de fazer o bem, essa vontade de ajudar, né? Porque aí isso tudo junto com a concentração, que para uns, como eu, é difícil manter. Então, todos esses sentimentos juntos com a concentração fazem com que o trabalho flua da melhor maneira possível.
É o que eu creio. Muita paz. Muita paz. Eu concordo com o que você falou, Francis, porque eu acho que foi uma construção, né? A gente, ao longo do estudo desse livro, a gente viu também que o grupo ele precisa ser um grupo unido, ele precisa ser um grupo de mesma energia, né? Então, a gente não fica assim, trocando todo dia, toda hora de pessoas, né? A gente tem sempre aquele grupo assim, né, que vem se mantendo, aí entra outro, sai um, sai outro, mas não é uma coisa constante essa rotatividade, por exemplo, né? Então, agora que entrou, por exemplo, Antônio, que é mais recente com a gente, né, Antônio Paixão, mas há quanto tempo a gente vem seguindo nessa mesma linha, nós, né? Nós todos aqui e outros que nos deixaram, né? Há algum tempo já, né, que eu falo, deixaram a atividade mediúnica, deixaram a casa e tal, mas a gente tem sempre mantido esse, vamos dizer assim, esse núcleo, né? Esse núcleo. E, de fato, é aquela coisa assim de interessante isso também que você fala, da gente, por exemplo, se entender nos olhares, né? De quando. Acho que as meninas, acho que para a Sônia e para a Marlene, para a Dora também, que agora não está mais com a gente na atividade prática, é mais difícil de entender o que eu vou dizer, porque vocês estão lá na concentração da comunicação. Mas, por exemplo, quando vocês estão à mesa se preparando para dar uma comunicação, a gente já sabe, a gente olha, né? Aí Francis olha, por exemplo, para a Joca, aí, ou eu olho para a Joca, para Francis, e a gente já sabe, assim, dizer assim, vá ali, atenda ali, fulano, né? Ou então, assim, tem uma necessidade, assim, que tipo assim, me socorra aqui, que eu estou precisando de ajuda, né? Às vezes, quando acontece, por exemplo, de eu dar alguma comunicação, aí vocês já sabem, já ficam né? Já preparadas, aí vem, aí eu me lembro que uma vez vocês disseram que eu tirei o óculos, e aí quando eu tirei o óculos, vocês já sabiam que ia dar alguma comunicação, alguma coisa assim que vocês falaram que eu fiz. Então, assim, é interessante essa percepção que a gente tem um em relação ao outro, né? Por exemplo, de perceber na fisionomia de Marlene, ou de Sônia, ou de Dora, eu vou citar aqui as três, que é quem dá mais comunicação, Tânia, no momento, está afastada desse trabalho prático, mas, assim, como a gente percebe, por exemplo, que não são elas mais que estão ali, né? Isso é fruto de quê? Isso é fruto de uma sintonia mesmo, de uma união, de um grupo que está ali com um propósito. Então, a gente sabe que, por exemplo, eu terminei, vamos dizer assim, o diálogo, né? Acabei, não estou mais falando com o médium, mas, por exemplo, Francis chega assim, ó, e aí balança a cabeça para mim, como quem diz assim: não, Ivandro, não foi embora, não, ainda está aí. E aí a gente vai, e aí a gente volta, dialoga, e irmão ainda está aí, não sei o quê. E é uma coisa assim, vai chegar, me arrepio aqui. A gente age nisso de uma maneira muito respeitosa, de união mesmo, de equipe, de fraternidade, de dizer assim, não foi embora não, vamos lá. E vem, um intervém, outro vem, e a gente ora. E aí não precisa pedir para orar, por exemplo. Observem que a gente não pede para orar. Alguém assim é intuído e aí vai e começa a prece. E aí, quando começa a prece, os outros vão e acompanham. Então, tudo isso é fruto dessa união, né, que existe entre esse grupo, e realmente eu acho isso uma das coisas mais bonitas desse grupo que a gente tem de desenvolvimento mediúnico. Mais alguma coisa para falar? Eu vou para esse terceiro ponto pequenininho aqui. Então, vamos lá. Ordem e disciplina. Ah, peraí, Joca botou uma mensagem aqui, né? Deixa eu ler aqui, que Joca botou. Isso mesmo, Francis. Existe muito amor, carinho, harmonia e sintonia. Ah, eu nem tinha visto aqui a mensagem de Nice. Tá na rua, no Uber. Ah, tá de fone, né, Nice? Pelo amor de Deus, que a gente tá conversando as coisas aqui. Não tem nada, não. Ninguém tá falando mal de ninguém, graças a Deus.
Aí vamos, viu? O motor, se você estiver ouvindo aí, tá tudo de boa, não se assuste não, viu? Leve nossa irmãzinha direita aí para casa. Aí vem ordem e disciplina, né, Sônia? Essa acabando de rir. Todos devem se conformar com a ordem, o método, o sistema, se pode assim dizer, adotado para os trabalhos, segundo sua especial natureza e o plano organizado por aqueles que o dirigem. E, conforme já dissemos, como os trabalhos devem ser executados harmoniosamente nos dois planos, as mesmas exigências prevalecem para encarnados e desencarnados. Então, olha o que eu falei naquele outro tópico, né? Se a gente fala do irmão que o irmão não deve beber, a gente também não deve beber. Se a gente fala que o irmão deve ter uma postura assim, assim, a gente também tem que ter uma postura assim, assim. Claro que a gente está caminhando ainda, que a gente é cheio de falha, tarará, tarará, mas a gente tem que buscar estar se melhorando, né? E como ele mesmo diz aí, ó, se assim. Tá, é lógico que tá de fone, né, minha irmã? É lógico. Se assim pode se dizer, o método, o sistema do trabalho é aquilo que a gente sempre diz. Muitas vezes a gente vai para a mediúnica e o trabalho é completamente diferente do mês anterior, por exemplo. Né? Aí a gente acha que vai ser uma coisa e é outra. Né? Aí a gente diz assim, esse mês vai faltar isso, vai faltar aquele, vai faltar aquele. Chega na hora, aí o trabalho acontece de uma forma totalmente inédita. Então, quando a gente diz assim, dessa coisa do método, do sistema, ele mesmo já diz aí, se assim se pode dizer. Então, não tem essa coisa de seguir uma regra, um padrão. O trabalho acontece, lógico que dentro de uma ordem, dentro de uma disciplina que a gente precisa seguir. Fala, Francis, venha contribuir sempre. Exatamente isso aí que você falou na última frase, né? Existe sim a organização, né? A forma ali que a gente se programa, vamos dizer, e se coloca, né? Até onde vai sentar, quem vai sentar perto de quem. Mas é nesse momento do trabalho iniciado que a gente vê que realmente nós somos só instrumentos, porque a gente não tem controle nenhum sobre o que vai acontecer ali. Né? Os irmãos é quem coordenam, né, as comunicações, como serão, como haverão de ser. Então, isso é maravilhoso, porque eu diria que é a parte científica, né? Porque ali tá comprovando que não é você encarnado que decide, sabe? Que há uma força acima de você, que coordena tudo. Que os irmãos que estão ali, coordenadores espirituais, né? É que, de fato, nos intuem ou que organizam realmente como vai se dar, né? Todo o trabalho. E às vezes a gente vem. Eu já disse isso aqui outras vezes, né? Mas a minha oração pessoal, antes de cada mediúnica, eu sei que que eu tenho trabalhado muito mais como dialogadora, mas a minha oração é sempre assim: Senhor, estou aqui, sou teu instrumento, usa-me como quiseres. Porque todos nós estamos em desenvolvimento, né? Mediúnico. E o nosso grupo é pequeno, né? É um grupo pequeno. Então, eu acho importante, assim, mentalmente, a gente estar aberto a outras possibilidades ou necessidades da espiritualidade. Entende? Porque se eu cravar ali, botar um cronômetro assim, só cravar e dizer, não, eu sou dialogadora, eu não vou dar passagem, eu não vou dar comunicação, sabe? Aí a gente se trava, né? A gente se é, é, proíbe, né?
e acaba não estando ali de corpo, alma, né, e espírito, então é tudo entregue ao trabalho. Então, assim, ali a gente precisa, acho que isso que é o principal, é entender que dentro desse mecanismo nós somos pontes, né? Nós estamos ali para servi-los, né? Para servir a espiritualidade, para servir ao Mestre Jesus, né? Primeiramente, para servir a espiritualidade que necessita da comunicação. É isso mesmo. Essa coisa que você fala da espiritualidade conduzida, a gente perceber a presença deles é algo assim, né? Que a gente se entrega mesmo. E isso que você fala do bloqueio, né? A gente tem que estar ali preparado. Eu, por exemplo, eu dizia assim, meu Deus, como é que o coordenador vai dar comunicação? Aí chegou, teve mediúnica que eu senti a necessidade, né, do irmão e fui e falei. Aí não me lembro se foi Sônia ou se foi Marlene que disse assim, eu sentia que fulano, esse irmão ia para não sei quem, mas aí não foi, aí foi para perto de Ivandro, alguma coisa assim. Então, a gente tem essas sensações, essas intuições, né? Como Janete muito bem diz. E muitas vezes, se a gente bloquear, né? Às vezes o dizer, apenas o dizer, estou com frio, ou estou com raiva, né? Ou estou com sono, ou estou com dor, pode ser uma frase que não é nossa, né? Então, pensamos, externemos. Então, Francis, quando diz, por exemplo, que ela está ali e que atua como dialogadora, nem sempre ela atua como dialogadora. Muitas vezes a gente sabe que ali está a presença de um irmão e que vem, né, da passe e que vem e que está presente ali, porque a gente sente, né? Eu não tenho visão, vidência, mas a gente vê que a presença que está ali não é de Francis, é de um irmão, em muitos momentos, e que está atuando para a saúde, o bem-estar, né, para tocar espiritualmente aquele irmão, principalmente os irmãos que estão mais aflitos, mais doloridos, mais sofridos por alguma questão, não é? E aí, seguindo adiante, ele vem com outro tópico aqui, ó, autodomínio mediúnico. Então, nós precisamos nos controlar, né? Que a gente fala muito isso também. O que se tem em vista sempre é formar médiuns senhores e não escravos da mediunidade. Olha que interessante isso. Conscientes de suas tarefas e responsabilidades, que possam, conforme a natureza de suas faculdades, penetrar nos mundos invisíveis como elementos aptos a compreenderem e transmitirem aquilo que desses mundos necessitem os homens conhecer, ou para servirem de instrumento hábil a espíritos de qualquer hierarquia, aptos para agirem em qualquer circunstância, com autoridade, conhecimento de causa e elevação de sentimentos. Então, se a gente está dando a comunicação, e aí eu estou lá, Joca está me doutrinando, e aí o irmão está dizendo que vai meter a mão na cara de Joca, eu, enquanto médio, não vou meter a mão na cara de Joca. Então, eu tenho que ter autoridade, né? Eu tenho que ser senhor e não escravo daquele irmão que está ali. Então, ele quer xingar, eu não vou deixar ele xingar. Eu vou até falar uma palavra que não seja cabeluda, vamos dizer assim, mas que dê a entender, por exemplo, que eu estou com raiva, que eu estou com ódio. Eu não vou chamar o nome da pelada, por exemplo, como a gente diz. Então, tem coisas que a gente precisa, enquanto médium, autodominar-se e controlar, né? Então, isso perpassa também por tudo aquilo que a gente discute de animismo e não sei o quê. Então, não é porque eu estou com raiva, né, deixa eu ver, deixa eu usar a outra pessoa aqui como exemplo, de Tonho, não é porque eu estou com raiva de Tonho, que aí eu vou chegar na comunicação e vou descascar em cima de Tonho, porque Tonho é isso, porque Tonho é aquilo, porque Tonho não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não. Então, aí eu estou trazendo a minha impressão para a comunicação? Não. Então, a gente precisa ser responsável, ó. A gente tem que
estudar, a gente tem que entender, tem que compreender o que está acontecendo, mas a gente tem que utilizar também o nosso filtro de médiums para controlar a situação. E aí ele diz, terminada a sua preparação mediúnica, devem seguir seu próprio caminho, utilizando seus próprios recursos. Por isso, devem possuir em si mesmos todos os elementos necessários ao perfeito cumprimento de suas tarefas. Quem pediu a palavra? Não, Francis botou alguma mensagem aqui no chat. Vimos isso na mediúnica do mês passado, com a médium Marlene, que manteve um autocontrole imenso numa de suas comunicações. Pois é. Então, a gente tem que ter esse controle, porque se o médium quiser bater na mesa, jogar a cadeira para o alto, né? Outro exemplo, se o médium quiser dançar, fumar um charuto, tomar uma cachaça, né? Ele não pode. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, que eu acho que eu nunca falei. Eu morro de medo quando vocês dão água para o médium, porque eu fico com medo do médium se engasgar. De não ser ele que está pedindo a água, e ser o espírito, e aquilo ali trazer algum engasgo, alguma coisa para ele. Mas na hora eu entro em oração e peço a Deus que tome conta ali, que aquela água seja o remédio necessário para aquele irmão. É o que eu faço na hora, porque vem logo na minha mente esse pensamento, e aí para esse pensamento não ganhar força, aí eu trago outro pensamento em cima, que é que aquela água seja um instrumento de cura e de refazimento daquele irmão que está lhe dando a comunicação. Aí aqui diz assim, o médium que não se pode conduzir por si mesmo, o que não foi educado, ou o foi de forma sistematicamente passiva, torna-se veículo de confusão, de indecisão, em qualquer lugar ou circunstância em que atue. Mais hoje, mais amanhã, sua faculdade degenera ou se perde. Ave Maria, olha só que forte. Porque será uma presa fácil das forças negativas, sempre à espreita de suas vítimas. Então, se a gente permite que o Espírito faça tudo conosco, a gente vai virar o quê? Vai virar presa fácil desses irmãos. E aí pode acontecer, inclusive, o quê? Do irmão fazer de conta que foi embora e a gente acreditar que ele foi embora e ele seguir com a gente lá no lombo da gente para casa. Eu é que não quero. Se vocês querem, eu acho que ninguém aqui quer. Bom, intercâmbio com espíritos superiores. Eu vou ler mais esse aqui e a gente encerra, tá? Tendo esta legenda como alvo, automaticamente colocamos os nossos ideais em posição elevada. Intercâmbio com espíritos superiores. Que nos podem dar os espíritos inferiores? Olha a pergunta. Está falando de espíritos superiores e aí vem. O que nos podem dar os espíritos inferiores? Exceto as lições de ordem moral que tiramos de seus casos individuais e da oportunidade que seu intercâmbio nos concede de exercermos a caridade evangélica, pouco mais nos vem deles, que respeite ao progresso do mundo. Por outro lado, quase tudo quanto a ele se refere já é do conhecimento, esse é do conhecimento de que ser separado, viu, gente? Geral, pois que seus casos individuais representam sempre atraso com S, pelo amor de Deus, ignorância, faltas cometidas e sofrimentos reparadores. Como também é sabido o fato de poderem ser muitas vezes auxiliares, mesmo quando inconscientes, dos espíritos superiores para a realização de suas tarefas, quando, por exemplo, servem para provocar e manter obsessões e inúmeras outras perturbações de caráter espiritual. Nós já vimos isso. Nós já vimos espíritos darem comunicação e a gente achar que são os chefões, e na verdade não são. Na verdade são auxiliares. Na verdade são espíritos que estão ali para apenas, vamos dizer assim, introduzir a participação dos espíritos mais chefes, mais importantes, assim, vamos dizer, tanto do lado negativo quanto do lado positivo. Então, a gente aprende com os espíritos inferiores? Sim, a gente aprende. Eles estão contribuindo para o progresso? Sim, estão. É como a gente sempre diz. O que ele está dizendo que aconteceu com ele está dizendo assim, faça igual, e pode acontecer com você também. Então, se a gente está ouvindo aquilo e a gente insiste no erro,
pode acontecer com a gente igual ou pior. Então, a gente está sendo ali um estudante numa escola real da vida. Compreendido isto, resulta que, malgrado os sentimentos de solidariedade fraternal que devemos dedicar-lhes, pouco nos restará do intercâmbio que com eles mantivermos. Ou seja, quando a gente dá comunicação para o espírito inferior, a gente aprende, fica a lição, mas acabou ali, a gente não mantém relação com eles, certo? A gente ajudou, foi solidário, teve aquele sentimento fraternal na hora, chorou porque ele foi, evoluiu e tal, evoluiu, aceitou, enfim, mas depois daquilo ali, acabou. A gente não tem mais contato. Uma última lição, entretanto, e altamente proveitosa. Esse intercâmbio nos dá, e é justamente a convicção de que devemos nos voltar para os aspectos superiores da vida espiritual, porque é daí que nos virão os elementos mais avançados do conhecimento, forças mais puras, de que carecemos para apressar nossa evolução. Então, os inferiores vêm, dão um recado, a gente aprende e se desconecta. Os mais evoluídos vêm, dão a lição, e a gente tem que guardar e levar adiante. Ó, então, isso é o que vai apressar a nossa evolução. É a gente colocar em prática aquilo que eles estão nos recomendando. Precisamos oferecer maior campo às entidades dos planos superiores, já que estas, muito dificilmente, Jesus, olha o que eles vão dizer para nós aí, encontram médios em condições de servir-lhes de instrumento de manifestação em nosso meio. Então, a gente não vai ficar aqui se lastimando se na nossa atividade mediúnica a maioria das comunicações são de irmãos sofridos e irmãos necessitados. Olha o que está dizendo aí, na maioria das vezes, né, a gente não tem um médium capaz de servir ao espírito mais elevado. Então, a gente tem que batalhar por isso, mas a gente também não vai se condenar se a gente ainda não consegue. É preciso aumentar o número de médiuns de excepcional capacidade para acelerar o progresso do mundo e dilatar a limites mais amplos o campo, ainda tão restrito, dos conhecimentos humanos no setor do espírito, porque quando tal coisa acontecer, a ignorância religiosa será vitoriosamente combatida. A superstição será substituída pelas claridades do pensamento lúcido e as práticas inferiores irão sendo encurraladas nos seus antros e ali exterminadas. Porque os novos horizontes, já agora iluminados e transparentes, não mais permitirão a existência de sombras. Eita, é grande esse. Não nos detenhamos, pois, no caminho, a pervagar em sentimentalismos inócuos. Nosso alvo está ainda muito além do que hoje se vê ou se sabe, e devemos buscá-lo confiadamente, sem olhar para trás. Para os que desejam passar pelo crivo do juízo, do selecionamento espiritual que já está se processando nos planos invisíveis, para a formação do mundo renovado do terceiro milênio, o problema está em atingir os cumes desse ciclo, mergulhando na luz para fugir às trevas. Somente poderemos atingir as esferas mais elevadas do mundo espiritual quando largarmos todas as amarras que nos mantêm presos a este. É preciso que os médiuns, principalmente, encarem suas tarefas com grande elevação de vistas, sobrepondo-se às suas próprias inferioridades, que nós temos, olha aí, e lutando por elevar ao maior grau possível de perfeição nossas faculdades mediúnicas. Não nos julguemos em posição estacionária, nem permaneçamos em situação de doentia passividade, mas nos esforcemos denotadamente, eu acho, por nos tornarmos melhores cada dia que passa. Porque deles depende em grande escala a marcha da evolução humana em nossos dias. Queremos um espiritismo, aí são os irmãos que estão falando, né? De claridades, de realizações mais amplas, e, se não conseguirmos desde logo, pela lentidão da própria evolução, nem por isso nos devemos conformar com a rotina e nos acumpliciar com as forças retardadoras do pensamento, muito menos com a estagnação das maravilhosas possibilidades espirituais
que a doutrina nos outorga para a realização da obra comum de redenção. Acho que isso aqui tem que virar cartilha para a gente, né? Então, é o que Francis falou, a gente não está estacionado, ó. A gente não se enxerga estacionado. Quando a gente estuda essa obra, a gente vê o quanto a gente caminhou, mas a gente ainda tem a humildade de dizer e de refletir o quanto a gente ainda pode e deve caminhar. Então, eu acho que aqui a gente encerra essa reflexão de hoje, né? São 20 para as 9 já, certos de que estamos no caminho, né? Quanta coisa a gente faz, quanta coisa a gente precisa fazer, mas a gente não está nessa linha de inferioridade. A gente sabe que a gente pode se melhorar, e aí cada um de nós, como ele diz aí, individualmente, é buscar corrigir as nossas mazelas e alcançar o que for de melhor para que nós possamos trazer as melhores contribuições para o nosso trabalho mediúnico. Assim a gente encerra nosso estudo de hoje. O próximo capítulo, cadê? Será autoaperfeiçoamento. Olha que chique. Autoaperfeiçoamento. E agora eu abro para as considerações finais e a gente fazer rapidamente a nossa prece de encerramento. Quem gostaria de dar a sua mensagem final e fazermos a nossa prece? Minha mensagem final é um desejo de muita paz a todos e todas, que possamos estar em vigilância desde agora até domingo. Acabou de acontecer uns tiros aqui no meu bairro, na minha rua, próximo da minha rua, e aí entra a coisa que eu falei para vocês, né, da dificuldade de concentração, que minha concentração foge logo, aí junto com a preocupação, né, que estejamos orando, né, por essas guerras, né, que estão havendo aqui em Candeias, em Salvador, em São Francisco, em Madre, em São Sebastião, Santo Amaro, guerras por territorialidade, né, de tráfico, e que muitos têm partido, né, muitos jovens. Então é isso, o trabalho já começa, né, em orações, vibrando por aqueles que têm desencarnado de forma violenta. Muita paz para vocês e até domingo, com fé em Deus. Que assim seja. Então, essa mensagem que seja o nosso encerramento, envolvendo a todos, né, nos nossos lares, nos nossos vizinhos, nossos bairros, que de fato a paz possa reinar, o amor, a fraternidade, para pôr fim a essas guerras, essa violência que tem levado tantos jovens, né, e deixado tantas famílias órfãs e tristes com as perdas prematuras. Peçamos por nossos irmãos que não estão aqui, não puderam participar do nosso estudo, que possam ser envolvidos e que a partir de hoje nós possamos também receber as melhores energias da espiritualidade e estarmos reunidos com fé em Deus no próximo domingo para a nossa atividade prática. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós procuramos perdoar aqueles que nos ofendem. Não nos deixe, Senhor, cair em novas nem velhas tentações. Livra-nos de todo e qualquer mal. Somente a Ti, Pai, pertence todo o poder, toda a honra e toda a glória para sempre.
Que assim seja. Saúde, paz, proteção, Marlene. Saúde, paz, proteção, Francis, Tânia. Que Saúde, assim paz, seja. proteção, Sônia. Saúde, paz, proteção, Nice. Saúde, paz, proteção, Joca. Saúde, paz, proteção, Antônio. Saúde, paz, proteção, Doralice. Saúde, paz, proteção, Ivando. Todos que aqui não estão e todos os nossos familiares, amigos, vizinhos e todos, e que nossa mente agora, neste momento, venha sintonizar. Deus abençoe, gente. Boa noite e até domingo, se Deus quiser. Amém, Boa amém, noite a amém. todos. Beijo no coração de todos. Sônia, Beijo, beijo. Tade, Amém. Boa noite. Boa noite. beijo. Ainda não saí, não.